Olá, no ar o Sala de Visitas, hoje sobre o projeto Grafitarte, que conta a história dos 394 anos do bairro de São Miguel Paulista de uma forma muito original, por meio dos grafites feitos no muro de uma fábrica. Para falar sobre o assunto, recebemos o ativista cultural Valdemir Lima. Seja bem-vindo, Valdemir. Obrigado a todos aí da TV Câmara, do programa Sala de Visitas. Obrigado mesmo por abrir espaço aí para a gente trazer um pouquinho da história de São Miguel Paulista. Trazer arte para cá também, né? A arte, história, é muito bacana isso. Muito obrigado mesmo, pessoal da Sala de Visitas. Imagina, e a gente recebe também o Edmilson Rosendo da Silva, coordenador do projeto Grafitarte. Seja bem-vindo. Eu agradeço a TV Câmara, o programa Sala de Visita e a você também pela recepção, que com certeza foi incrível e maravilhosa. Obrigado. Imagina, agora eu quero saber, conhecer, né, esse projeto, como é que foi que nasceu a ideia de trazer a história por meio da arte para os moradores de São Miguel Paulista. Há cerca de 1 ano e meio atrás, assim, nós numa conversa bacana com o pessoal da fábrica, né, que é a Companhia Nitroquímica Operária, que é uma companhia bem antiga de São Miguel Paulista, esse ano ela faz 81 anos, e em conversa com ela, com os diretores, a gente lançou a proposta para eles de fazer um projeto de grafite no muro, porque eles têm um muro de uma extensão de 1 quilômetro, né, uma extensão muito grande, 2.600 metros quadrados de área a ser pintada, e a gente levou a proposta para eles de fazer mudar o visual, porque o muro estava largado, o muro estava destruído, e a gente levou essa proposta. E aí, de pronto, a direção da fábrica entendeu a proposta e falou, vamos para cima, vamos fazer. E aí começamos a escrever o projeto, a trazer uma linha, a trazer um tema, que é o que a gente pensou, a história de São Miguel Paulista, né? E por ser muito extenso, e a história de São Miguel Paulista também é extensa, a gente falou, a história de São Miguel Paulista. Cabe ali. Um pouco. Mas dava para a gente contar tudo legal. Acho que a gente precisaria mais uns 4 quilômetros de muro, Com certeza. Mas deu para contar, assim, bacana a história. E como é que foi desenvolver esse projeto, levar essa história para esse grande muro? Como foi a participação das pessoas? Então, no dia 18 de janeiro deste ano, nós começamos a fazer um trabalho de campo, né, que é pesquisar. Nós começamos a ir em algumas entidades do bairro, como Lions, Rotary, Associação Comercial, e começamos também a visitar algumas personalidades do bairro, algumas pessoas bem antigas, né, que estão lá há 80, 90 anos, assim, já ainda estão... Tem histórias para contar. Tem histórias, né, então a gente pesquisou, fomos nas casas dessas pessoas, fomos nas entidades, fomos no Memorial da Votorantim também, fomos no acervo da Nitroquímica, e aí pegamos toda a história de São Miguel Paulista e fizemos uma linha do tempo. Então, dia 18 de janeiro a gente começou, ficamos cerca de 4 meses pesquisando para criar uma linha do tempo, e aí a gente veio contando toda a história de São Miguel Paulista. Edmilson, quantos artistas estão envolvidos nessa história toda? Nós estamos com mais de 25 artistas envolvidos em todo o projeto. E são artistas locais? Exato. Moradores ali da região? Nós temos questão de privilegiar os moradores do bairro, para mostrar que no nosso bairro, na nossa comunidade, nós temos artistas diversos, de uma qualidade assim imprescindível para o bairro. Então, quer dizer, quando a gente traz arte para a rua, né, eu acho que melhora todo o clima do lugar, as pessoas se sentem mais, se reconhecem mais ali, né? A história do seu bairro está ali. Com certeza, né? E assim, a gente vê na pessoa do grafiteiro, no seu modo geral, ainda não é valorizado como artista, não é reconhecido como artista, né? Então a proposta... E são artistas assim de mão cheia, é verdade. Porque o que eles fazem, muitas outras pessoas que consideram artistas não fazem, né? Então assim, a gente procurou, que nem o Edmilson falou, a gente procurou valorizar os artistas da região, mostrar que são artistas de verdade, prata da casa, né? Aquele verdadeiro prata da casa. E aí, através da arte urbana, dos traços artísticos de cada um, porque cada um teve o seu estilo, teve o seu traço feito, a gente conseguiu contar a história de São Miguel. E trazer autoestima para o lugar, né? Com certeza. Porque você tem um muro que está feio, né? Enorme. Isso. E por que não transformá-lo numa grande tela, né? Exatamente. Essa é uma das questões que a gente aborda sobre a interferência que nós estamos realizando no nosso bairro. E a gente deixa claro que os maiores artistas são os grafiteiros. São eles que conseguem transmitir isso, conseguem trazer para o visual, trazer para uma realidade, coisas que muitas vezes você não vai conseguir absorver através de livros, através da fala. Então, esse ato de você pegar esses conhecimentos, você colocar um muro, como a Ademir deixou bem claro, é 1 quilômetro de extensão, então não tem como não chamar a atenção, não só dos moradores, mas tem que estar passando ali só de passagem, 1 ou 2 vezes por um acaso, acaba sendo tocado pelas imagens que são expostas. Com certeza.
Como foi a seleção desses artistas, enfim, dessas artes que estão ali? Então, a seleção foi bastante criteriosa, né? Porque o grafiteiro, o artista em si, cada um tem o seu estilo, né? Então, assim, como a maioria das pinturas lá ela traz um realismo, nós precisamos escolher, ver quem trabalhava com realismo, quem trabalhava com letras, e aí fizemos uma junção. Os 25 artistas aí reunidos, cada um tem o seu estilo, tem a sua prática, né? Tem o seu jeito de pintar. Então, assim, a gente reuniu eles para que pudesse sair o realismo que a gente queria. Então, assim, pegando um que escreve de uma forma, um outro que pinta de uma outra forma, com compressor, com spray, para chegar no realismo. Várias linguagens ali. Várias linguagens, vários estilos, que nem o próprio grafiteiro fala, é estilo, né? Então, cada grafiteiro tem um estilo. Então, a gente reuniu os estilos. Então, a nossa seleção foi isso, pegar estilos para somar na proposta que nós tínhamos. E a população, os moradores ali do entorno, eles participaram de alguma forma de tudo isso? Olha, eles estão participando agora ativamente do que está acontecendo, né? Que eles estão vendo a história do bairro sendo contada. E aí, vários depoimentos, a gente até tem gravado algumas coisas pelas nossas redes sociais, o pessoal tem comentado, né? Então, a participação da comunidade nesse sentido agora é em ver a história de São Miguel Paulista. A gente vê pessoas lá que passam hoje lá e passam assim com a lágrima caindo nos olhos porque está revivendo a história, né? Muito e aí, legal. São Miguel, assim, é um berço de histórias fantásticas. Você falou aqui que o grafiteiro, ele ainda não é reconhecido como um artista, né? E um projeto como esse ajuda nessa luta de mostrar, olha, somos artistas, estamos aqui mostrando o nosso talento, quebrar preconceito? Olha, nós queremos fazer isso com esse projeto. Uma das nossas missões é valorizar. Até tanto na escrita do projeto, quando nós escrevemos eles, nós falamos que nós queremos valorizar o grafiteiro como artista, reconhecer ele como artista. Então a gente acredita pelo volume, pela mídia que está sendo feita em cima do projeto, a gente vai conseguir valorizar. E a gente já está vendo, alguns grafiteiros já sentiram isso neles, né? Porque agora muitas pessoas que entram na nossa rede social entram querendo o trabalho desses grafiteiros. Contato e quer contratar. Tudo, quer contratar, alguns já fizeram alguns trabalhos por fora, por conta do projeto. Então, assim, valorizou mesmo, tá? E a gente vai lutar para valorizar mais ainda e o reconhecimento como artista. Edmilson, como que é participar de um projeto como esse? Como a gente fala desde o início, você se reconhecer como agente cultural, agente social, você quer sair do lugar comum, você quer fazer realmente uma interferência, fazer algo acontecer onde você mora. Porque nós, às vezes, nos acomodamos achando que sempre o poder público é sempre o outro que deve fazer. E nós, às vezes, não nos reconhecemos como atores. Então, nós temos essa autoridade, nós temos esse poder de fazer transformações. Então, essa é a nossa ideia. Transformar o nosso bairro, transformar a nossa realidade, transformar a mentalidade das pessoas que estão participando. E como a Ademir mesmo deixou bem claro, as pessoas que estão passando lá, que param para dar depoimentos, eles não participaram da pintura, não participaram da pesquisa, mas eles se sentem participantes, só o fato de ver ali, eu trabalhei nessa fábrica, eu conheço aquele clube, então eles se sentem participantes disso. Se reconhecem ali. Exato, então a gente está conseguindo um dos objetivos que é incluir a sociedade como ator do teu convívio, do teu meio ambiente ali, ele está participando disso, mesmo sem colocar a mão na tinta, a gente sempre fala. Nós tivemos 5 meses ou mais de pesquisas antes de ir para o muro. Então, durante a pesquisa, eu falo, eu não sou grafiteiro, não ponho a mão na tinta, mas eu me sinto participante também. E cada um dos que param ali, que dão depoimento, que dão interferência, as pesquisas que nós fizemos, tem muitas pessoas que guardam memórias que não tem nenhum livro e que elas vão se perder com o tempo. É verdade. Então, se a gente não fizesse essa captura agora, esse recolhimento oral dessas histórias, elas se perderiam com o tempo. Então, tem coisas ali que já está fazendo mudança na vida de muitos moradores do bairro. Muito né? bom. São cerca de 230 painéis, certo? Exatamente, 228 painéis. 228. Só que eles se mesclam, né? Você não consegue separar um painel do outro porque vai fazendo uma junção de um painel com o outro, porque é uma linha do tempo. Então, por ser uma linha do tempo, você vem contando direto. Não está separado lá, feito uma moldura, esse aqui é o quadrado 1, esse aqui é o quadrado 2. Tá. Não, é 228 painéis, que é o espaço que a gente tem lá, mas a gente veio fazendo essa linha do tempo mesmo. Então, um painel se junta com o outro e aí você consegue entender a história. E quais são os destaques desses painéis, assim, de Olha, momentos da história do bairro? Olha, eu diria todos, mas assim, o que emociona muita gente e que o livro não conta, né? E São Miguel, que a gente falou no início, está completando esse mês de setembro 394 anos. Mas, de fato, São Miguel é muito mais antigo.
O primeiro registro de São Miguel Paulista é de 1532. Olha. Então, esse é o primeiro registro. A gente não conseguiu oficializar questões documentais e tudo, mas o primeiro registro é de 1532, quando Martins Afonso passou. Era chamada aldeia de Ururaí, né? Então, é o primeiro registro. Então, por ser o primeiro registro, isso dá um impacto fantástico, porque nesse primeiro registro a gente representou com muitas figuras de índios. Esse São Miguel era uma aldeia, tinha muitos índios, né? E aí, com o processo de colonização, esses índios foram sendo expulsos, né? Então, acho que o que mais chama a atenção da gente, do público que passa lá, é essa questão de voltar na essência do que é São Miguel, 1532. Muito legal. E as pessoas devem se espantar, muitas vezes não sabem disso, Não, né? não sabem, porque os livros não contam isso. Os livros não contam. A gente tem documentos, mas que não são oficiais, que registram isso, né? Mas o nosso país não quis oficializar isso. Mas as pessoas que passam lá, escolas que estão indo visitar, estão vendo a história sendo contada. E por ter muita figura de índio, né? Hoje a gente pouco vê índio nas periferias ou até na própria cidade. A gente vê os índios mais afastados, né? Então, por ver muito índio no muro, as pessoas, mas São Miguel tinha índio? Tinha muito índio mesmo. E é importante a gente não esquecer essa parte da história, né? Não, é importante isso. Tanto que nós tivemos a visita de 3 tribos indígenas lá no painel. Olha que legal. E eles ficaram, assim, maravilhados com essa lembrança deles. Eles ficaram, assim, muito gratos, assim, agradeceram a gente pelo trabalho e tudo. E visitaram, ficaram encantados. Isso pra gente é importante, né? O índio, desde o descobrimento, ele sempre foi expulso, né? Expulso de campo, né? E São Miguel também não foi diferente, né? E por São Miguel ser de 1532, então está bem próximo, né, do descobrimento do Brasil, a gente vê que São Miguel estava repleto de índios mesmo. Então isso chama atenção. A imagem da capela também de São Miguel também chama muita atenção nos painéis, porque ficou uma imagem bem grande, num realismo fantástico, né? Nós também temos a imagem da Fazenda Biacica, que é uma fazenda assim, histórica que tem no bairro, que é uma fazenda que quando Dom Pedro ele viajava de São Paulo para o Rio, ele passava nessa fazenda e repousava ali, ficava por alguns dias ali para descansar, para poder seguir viagem. Então nós conseguimos reproduzir a imagem dessa fazenda no muro, e ficou uma imagem linda, fantástica. E chama muita atenção também, né? Além de outros fatos, que nem a primeira linha de ônibus de São Miguel Paulista, que é uma história fantástica. A primeira linha de ônibus de São Miguel Paulista ligava São Miguel a Penha. Hoje, de carro, de São Miguel a Penha, a gente gasta 10, 12 minutos e ainda vamos reclamando da demora, né? Mas quando essa linha foi colocada lá em operação, ela demorava 4 horas para chegar na Penha. Uma viagem. Era uma viagem, aí era 4 horas para ir e 4 horas para voltar. Então, quer dizer, era um dia, uma viagem por dia só. Era uma viagem por dia. E só tinha um ônibus. Então, quem queria ir para Penha tinha que pegar aquela horário de saída, e quem queria voltar tinha que pegar e voltar. E é legal essa história que a gente conta, assim, as pessoas não conhecem isso, mas a gente conta isso no muro, não só com a figura representando a imagem verdadeira do próprio ônibus, que era uma jardineira, né, quanto também com o texto explicando isso também. Muito bom, muito bom. A gente vai fazer uma pausa rápida. Queria agradecer muito, Edmilson, a sua presença aqui. Eu fico muito grato pela oportunidade. E eu vou só fechar com um comentário que eu não posso deixar de fazer um pouco de polêmica, que como professor, no meu primeiro dia de aula, que eu sempre falo para meus alunos, nunca acreditem no que o professor fala. Mas, professor, por quê? Você não deve aceitar tudo que se fala, tudo que você ouve. Você deve questionar, você deve procurar, você deve buscar a veracidade dos fatos, para depois acreditar e comprar a ideia. Então, eu agradeço demais a recepção mais uma vez. E muito obrigado. Muito obrigada. Valdemir continua com a gente, né? No próximo bloco a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos com mais Sala de Visitas. Até já. Estamos de volta com Sala de Visitas, hoje falando sobre o projeto Grafitarte. Continua o bate-papo com o ativista cultural Valdemir Lima e agora neste bloco recebo o Rogério Urbano, coordenador do projeto Grafitarte. Obrigada pela presença. Obrigado, eu. Muita coisa ainda para a gente falar dessa grande obra de arte, né? Mas eu imagino que tenha sido assim, um grande desafio também, porque mais de 25 artistas, né? 228 painéis contando a história de 394 anos do bairro. Como é que foi? Quais foram os desafios? Quanto tempo demorou para essa obra de arte ficar pronta ali?
O tempo foi cerca de 40, 45 dias, que nós estamos na fase final agora, né? Porque a gente está resinando o muro agora, vai entrar o processo de resina para que essa pintura durar pelo menos aí uns 5 anos, né? Com a mesma qualidade, ter pelo menos uns 5 anos aí de duração, né? Para não se perder com os temperos do tempo, né? Mas assim, os principais desafios acho que foi chegar na verdadeira história, né? Porque é uma responsabilidade muito grande, cultural, artística e histórica. Né? Aquilo que a gente está colocando no muro tem que ser verdadeiro, porque a gente está contando a história de um bairro e eu não posso errar com a história. O projeto não pode errar com a história. Contestamentos poderiam vir se a gente errasse com a história, se a gente deixasse de incluir algumas coisas importantes. Então, acho que o principal desafio foi contar verdadeiramente a história. Foi esse trabalho de pesquisa que vocês fizeram antes de meses, né? Sim, quase 5 meses de pesquisa, de trabalho árduo, assim, todos os dias, de segunda a sexta, alguns sábados também por conta da agenda de algumas pessoas, né? Mas todos os dias a gente contando, gravando, tirando foto, pegando documentos e reproduzindo documentos para chegar à verdadeira história mesmo, né? E quem patrocinou toda essa obra de arte, esse trabalho de meses de vocês? Então, esse projeto é um projeto que foi aprovado pela Lei Rouanet, né, que é a Lei de Incentivo à Cultura, né? E aí os incentivadores, né, os que fizeram o aporte, foi a Companhia Nitroquímica, né, e a Votorantim Metais, que hoje é a CBA, que é a Companhia Brasileira de Alumínio. São as duas empresas que fizeram o aporte principal para o projeto, né? Fora eles, temos os outros apoiadores, a Novo, que fez os sprays, mandou uns sprays de cores bacanas pra gente. O Léo Tintas, que abraçou o projeto também e representou a gente muito bem lá, abriu portas para que esse projeto vá para outros lugares também. As indústrias, a nitroquímica, enfim, esse pessoal da região acabou contribuindo bastante também. Sim, muito. Nitroquímica e a CBA foram os principais aportes do projeto, né? A nitroquímica foi a que mais incentivou, que de primeiro abraçou o projeto, né? A direção da fábrica que entendeu a proposta, e o muro é o muro da fábrica, da nitroquímica, né? Então, a nitroquímica foi a principal apoiadora junto com a CBA. É a tela. É a tela. A gente fala que é uma galeria de artes a céu aberto 24 horas por dia. E essa galeria está no muro da nitroquímica. Rogério, como foi participar desse projeto? Como é participar desse projeto? É muito gratificante. Além de ser morador residente do bairro de São Miguel Paulista e ter vários trabalhos, né, no sentido social e cultural, você vê o artista, vê a interação entre o público local, que nem foi próprio retratado agora há pouco, falar, eu participei disso, eu lembro do clube, eu lembro da regata que tinha no Rio Tietê. Então, essa interação e participar do projeto e sendo morador local, é muito gratificante você ser morador, participar de um projeto desse porte e valorizando os artistas locais, né? E você ter a ciência, aquilo ali vai ficar para a história, retratar o seu próprio bairro e ficar para o mundo ver. Né? É muito bom. Vocês escutaram também os personagens daquele lugar, né? Sim. As pessoas que moram ali há muitos anos, que sabem de histórias que não estão nos livros. Tem alguma coisa que vocês destacam, assim? Nossa, alguma história para contar? Tem sim. Olha, eu vou destacar uma história que chega a me comover, que é do seu Jesuíno Braga. É um senhor de 85 anos de idade, que ele foi para São Miguel Paulista em 1935. E ele morou atrás da capela de São Miguel Paulista. A casa dele era atrás da capela. Ele é um artesão, um artista plástico, né, do bairro. E ele tem a história de São Miguel Paulista inserida nele, né? Hoje, infelizmente, ele está muito debilitado de saúde, mas é assim, uma pessoa de um carisma tremendo. E as histórias que ele nos contou enriqueceu, assim, individualmente a mim e a cada um dos integrantes do projeto, porque ele trouxe coisas que o livro realmente não conta. Que nem essa história que eu contei há pouco do ônibus, né, da primeira linha de ônibus. Ele completou a história contando que o tio dele era um homem de muitas posses, tinha um dinheiro na época, né? Foi convidado para pôr outro ônibus nessa linha, para ter dois ônibus percorrendo, fazendo esse percurso. Só que o tio dele, olhando São Miguel Paulista naquela época, que não tinha uma população tão grande como tem hoje, olhando para lá, falou, aqui não vai dar nada não vamos investir meu dinheiro. Dançou. Olha. Uma das maiores empresas de ônibus é a empresa que opera em São Miguel Paulista. Olha. E ele poderia ser um sócio talvez até majoritário, né? Então, uma das histórias que o seu Jesuíno contou pra gente que emociona. E ele, assim, em si,
tem um currículo assim, histórico fantástico. Ele também tem o seu Eurico dos Santos, também, que hoje ele é diretor do Cemitério da Saudade, que é o cemitério que nós temos em São Miguel Paulista, e que ele é um historiador nato de São Miguel Paulista. O que você pensar em São Miguel Paulista, ele conhece, ele sabe. Ele tem documentos, ele sabe. Então, e você já viu a reação dessas pessoas que vocês conversaram? Olha, só falta do seu Jesuíno, porque, como eu falei, ele está com a saúde bastante debilitada, ele está com oxigênio, ele depende do oxigênio, né? Às vezes a gente está aqui dia após dia, temos o ar de graça aqui e não agradecemos a Deus por isso, né? O seu Jesuíno, ele precisa do oxigênio. Então, o que a gente não conseguiu foi levar ele ainda para ver. E essas outras pessoas? Nossa, estão todas encantadas. todas. Seu Eurico, todas as pessoas que passam por lá estão encantadas com o que está sendo retratado lá nos muros. Agora, é um muro muito grande, com mais de 25 artistas, né? 1 quilômetro. 1 quilômetro de extensão. 1 quilômetro de extensão e de muita arte. Você já falou aqui que muitos artistas já foram contactados para realizar outros trabalhos, e tem artista também indo para fora do Brasil para fazer depois desse trabalho, é isso? E um dos artistas que fazem parte do grupo, né, do Graffiti Art, que é o Eduardo Chirux, ele está indo para Berlim para fazer um intercâmbio, vai fazer umas pinturas por lá. Legal. E é legal isso aí, é um passo importante para a vida dele, e é claro também um passo importante para a Zona Leste de São Paulo, né, que é um representante. Né? E grafiteiro, um artista. Rogério, você que ajudou a coordenar tudo isso também, queria que você falasse dos desafios, de como é que foi isso, trabalhar com esses artistas, de trazer essa grande história para esse muro. Que nem foi falado através do Edmilson e do Ademir, o maior desafio foi realmente trazer a história a fio, através da imagem que os artistas estão representando, porque é muito vago você pegar um livro e ver folhas, e ver a ilustração ali no livro, mas quando você vai transpassar isso para o muro e colocar lá tornar o muro vivo, eu acho que a dificuldade foi maior nesse sentido. E os artistas, eles fizeram, eu vou falar assim, melhor do que está no papel. Eu acho que a palavra mais correta nesse sentido é isso. Eles colocaram no muro, através da arte, trazendo a cultura, algo inédito, inovador, porque está acima do que foi proposto no início do projeto. E acho que mais do que isso é você trazer as experiências de pessoas que moram ali, que vivem ali, justamente, para o dia a dia, né, das pessoas. Então, lembranças, como você falou, dessas pessoas que são conhecedoras mesmo do bairro, né? Bastante. E isso traz até o que a gente estava falando da autoestima de quem vive ali, né, das pessoas que estão ali fazendo a arte. Isso é muito bacana, né? Você vê, ó, a gente lá no muro também a gente conta que São Miguel Paulista ele tinha um clube que era chamado Clube de Regatas Nitroquímica, né? Por que regatas? Porque o fundo dele era no Tietê, né? Hoje nós vemos um Tietê todo poluído, mas há 50 anos atrás era um lugar totalmente habitável. Você poderia pescar, poderia navegar, poderia brincar. E esse clube ele tinha competições, várias competições. E nesse clube também tinha um campo oficial que em 1957 o Santos, o time de futebol do Santos, veio jogar lá contra o time da Nitro. E quem estava no time do Santos? Pelé, né? O rei. E aí foi um jogo assim fantástico. Mobilizou São Miguel, mobilizou tudo. E assim, até a história conta, né? Que no primeiro tempo o Santos estava perdendo. Só que o Pelé não estava jogando. Aí a torcida ficou, chama o rei, põe o rei, põe o rei, põe o rei. Aí o rei entrou no segundo tempo. E aí o placar virou, né? O final do placar foi 10-3 para o Santos. Nossa, aí o rei passou por ali. E 6 gols dele. Muito bom. Imagina, né? Queria agradecer muito a presença de vocês, conhecer um pouco mais da história desse bairro que é tão importante para a cidade de São Paulo e conhecer de uma forma diferente, né? Que é através da arte, através do grafite. Muito obrigada. Eu que agradeço e toda a equipe do Graffiti Art também agradece esse espaço que a TV Câmara, o Sala de Vida está dando para a gente, para essa obra ser divulgada, que é importante. E vou avisar, não vai parar por aí. Tem outros bairros já esperando o Graffiti Art. Opa, dá para adiantar assim? Olha, um bairro bem próximo de São Miguel Paulista já está certo, mas tem mais outros. Então tá bom. E olha que é um pouquinho maior. Vocês voltam aqui então para contar? Compromisso fechado já, marcado. Legal, obrigada. Quer deixar um contato? Nosso contato é pelas redes sociais, né? O Projeto Graffiti Art é o nosso Facebook. Quem quiser entrar em contato com a gente pode entrar lá e a gente está sempre respondendo as mensagens. E é legal o pessoal olhar e ver as imagens do que está acontecendo em São Miguel Paulista. É isso aí, eu te espero então para contar mais, tá? Marcado. Muito obrigada, Obrigado, e mais uma vez obrigado pela oportunidade dada aqui para o Projeto Graffiti Art, sendo representado aí
pela história de São Miguel Paulista nesse momento. O prazer é todo nosso. Obrigada a você que acompanhou em mais uma edição do Sala de Visitas. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo. Informação para a cidadania.